Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar um assunto cujo título é As Dispensações. A palavra dispensação está escrita 4 vezes no Novo Testamento. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 10, e no capítulo 3, versículo 2, e no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 25. Essa palavra significa a boa ordem na administração de uma casa. As dispensações revelam os vários métodos usados por Deus em suas relações com as diferentes classes de pessoas e povos através dos tempos. Em poucas palavras, são períodos determinados por ele para que seus propósitos sejam cumpridos e que o povo possa manejar bem a palavra da verdade. Uma definição que nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Mas antes de entrar propriamente no estudo de dispensação, vamos falar uma coisa sobre os séculos. A Bíblia relata existir 3 séculos diferentes, ou 3 séculos principais, que não se referem a um período de 100 anos, e sim períodos muito longos que podemos chamar de eras ou época. São eles os 3 séculos: o antediluviano, o século presente ou pós-diluviano. Então, são os 3 séculos: antediluviano, século presente e o século pós-diluviano. E o século vindouro ou milênio. Então, são 3 séculos: antediluviano, pós-diluviano e o vindouro, que é o milênio. Esse período ou século ocorre entre 2 grandes mudanças ou transformações bruscas, passíveis de alterar as circunstâncias dos habitantes da Terra. No século antediluviano, tivemos 2 dispensações: a dispensação da inocência e a dispensação da consciência. Já no século presente, tivemos 4 dispensações: a dispensação do governo humano, a dispensação do patriarcal, a dispensação da lei e a dispensação eclesiástica ou da graça, que é a que nós estamos vivendo hoje. No século vindouro, temos apenas uma dispensação, que é do governo divino. Feito isso, nós podemos começar a falar sobre as dispensações. Então, as 2 dispensações lá do século antediluviano, a primeira foi a dispensação da inocência. Na dispensação da inocência é tratado em Gênesis, lá no capítulo 1, do versículo 26 ao 30, até o capítulo 2, versículo 15 ao 17. Abrangeu o período de Adão e Eva no jardim do Éden. Nessa dispensação, os mandamentos de Deus eram chamados de aliança endêmica. Ou seja, nessa dispensação, a função que cabia ao homem era povoar a terra, dominar a terra, ter domínio sobre os animais, cuidar do jardim e abster-se de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa época, Deus advertiu contra o castigo da morte física e espiritual. Então, o primeiro ensinamento que Adão e Eva teve é que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal,
poderia ocorrer a morte física e espiritual pela desobediência. Essa dispensação foi curta. Ela foi levada ao fim pela desobediência de Adão e Eva em comer o fruto proibido e sua expulsão do jardim do Éden. A segunda dispensação da época antediluviana foi a dispensação da consciência, ou seja, ela é tratada lá no livro de Gênesis, do capítulo 3:1 ao 8:14, e durou cerca de 1268 anos. Ocorreu a partir do momento em que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden até o dilúvio. Por isso se chama antediluviana, antes do dilúvio. Essa dispensação demonstra o que a humanidade fará se abandonar a sua própria vontade e consciência. Ou seja, abandonada a própria vontade, a própria consciência, eles serão contaminados. Eles foram contaminados, na verdade, pela natureza do pecado herdado através de Adão e Eva. Os 5 principais aspectos dessa dispensação, chamada de aliança adâmica, são uma maldição sobre a serpente, uma mudança na condição da mulher e na gravidez, uma maldição sobre a natureza, a imposição do trabalho sobre a humanidade para produzir os próprios alimentos e a promessa de Cristo como a semente que ferirá a cabeça da serpente, cabeça de Satanás. Nessa dispensação surgiu e foram incluídas a liberdade de morte e a regência do mundo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Deus proveu uma oferta pela qual o homem poderia reencontrar a pureza e a comunhão com Deus. Está escrito lá no livro de João, capítulo 1, versículo 3 ao 17. E ele falou: eis que o pecado jaz à porta, oferta pelo pecado, sacrifício de sangue sobre altares de pedra. Está escrito lá em Gênesis 3, 21 e 4, 3 e 4. Essa foi a causa da rejeição de Caim. Surgiu então a linhagem ímpia: Caim, Jubal, Lameque, Tubal-Caim, Ada, Zilá, Naamás, que se destacaram pela beleza física. A consciência, irmãos, é conhecida como a voz de Deus dentro da alma. O dilúvio marcou o final da dispensação da consciência. Então, a seguir, nós vamos passar a falar sobre a dispensação presente ou pós-diluviana. Como vimos, existem 4 dispensações aqui. A primeira dispensação foi do governo humano, ou terceira dispensação, como vocês quiserem. Ocorreu desde Gênesis, lá no capítulo 8, versículo 15, até o próprio Gênesis, capítulo 11, versículo 19. Essa dispensação durou cerca de 427 anos, desde o dilúvio até a dispersão do homem sobre a terra. Toda a terra havia ficado somente a família de Noé. Então vocês conhecem a história da Bíblia. Com o dilúvio só ficou a família de Noé. Deus fez a Noé as seguintes promessas e comandos. Primeiro,
Deus prometeu que não amaldiçoaria mais a terra novamente. Noé e sua família deviam povoar a terra com pessoas. Ele deve exercer o domínio sobre os animais. Então, Noé deveria exercer o domínio sobre toda a criação animal. Eles são autorizados a comer carne, porque antes não podia, era proibido. Mas a partir de Noé, eles foram autorizados a comer carne. A quinta, a lei da pena de morte é estabelecida. Então, a pena de morte apareceu nessa dispensação. A sexta, nunca haverá outro dilúvio mundial. Então Deus prometeu que não teria outro dilúvio. E o sétimo e último, o sinal da promessa de Deus era o arco-íris. Os descendentes de Noé, eles não se espalharam sobre a terra como Deus tinha pedido. Eles construíram cidades com planos de não se espalhar. Então, eles eram para se espalhar, mas não, eles começaram a construir cidades para não se espalhar. Cerca de 325 anos depois do dilúvio, os habitantes da terra começaram a construir uma torre, a famosa Torre de Babel, um grande monumento à sua solidariedade e orgulho. Está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 7 ao 9. Deus deu um fim à construção, criando diferentes idiomas e reforçando o seu comando de encher a terra. O resultado foi o surgimento de diferentes nações e culturas. A partir desse ponto, os governos humanos têm sido uma nova realidade. A quarta dispensação, chamada de dispensação patriarcal, ela teve seu início com a aliança de Deus com Abraão e durou cerca de 430 anos. Ela começou 427 anos após o dilúvio e terminou quando Israel saiu do Egito. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, e no livro ao Êxodo, capítulo 18, versículo 27. Durante essa dispensação, Deus desenvolveu uma grande nação que ele havia escolhido como seu povo. Gênesis 12, 1, Êxodo 19 ao 25. A promessa básica durante essa dispensação foi a aliança abraâmica. Então, essa foi a promessa básica. Então, a promessa da aliança abraâmica. E alguns pontos dessa aliança são incondicionais. Abraão viria a ser uma grande nação e que Deus abençoaria com prosperidade natural e espiritual. Segundo, Deus faria o nome de Abraão grande. Terceiro, Deus abençoaria aqueles que abençoassem os descendentes de Abraão e amaldiçoaria aqueles que os amaldiçoassem. Então, a quarta, em Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso se realiza em Cristo Jesus, sim, lá em Cristo Jesus, na sua obra redentora, a obra da salvação. A quinta, o sinal da aliança foi a circuncisão. A sexta, essa aliança que foi repetida para Isaac e Jacó está
confinada ao povo hebreu e às 12 tribos de Israel. Então, se é uma dispensação para o povo hebreu, para os judeus. Então, e somente para eles. Né? A quinta dispensação, ou a dispensação da lei, essa durou cerca de 1430 anos, do Êxodo até a morte de Cristo Jesus. Essa dispensação, ela continuará durante o milênio. Ela vai ter seu início novamente e continuará durante o milênio, com algumas modificações. Durante a dispensação da lei, Deus lidou especificamente com a nação judaica, através da aliança mosaica, ou a lei, encontrada no livro de Êxodo, em capítulo 19, versículo 32. Nessa dispensação, irmãos, Deus se revelou a Israel através de Moisés, aliança mosaica, marcando assim o início dessa dispensação. E nessa dispensação, Deus trata com o povo como a casa de Jacó, os filhos de Israel. Está lá escrito no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 3. Os propósitos divinos nessa dispensação está para a aliança. É uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. E esse propósito está nas seguintes cláusulas. Primeiro, fazer de Israel uma propriedade peculiar. Êxodo 19, versículo 5. O rito da circuncisão. 12, 48 e 49. Fazer de Israel um reino de sacerdotes. Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Fazer de Israel uma nação santa. Está lá, Êxodo 15, versículo 26. Então, observe que tudo aquilo que Deus determinou foi para Israel, foi para o povo judeu. Portanto, não se tratava de uma aliança de obras, não. A lei era o caminho da vida e não o caminho para a vida, onde o povo deveria andar e que foi quebrada inúmeras vezes em todos os seus detalhes. Essa aliança proibia o pecado. Ela expôs o pecado e encerrou o homem para Cristo. A dispensação da lei é exclusiva para o povo de Israel e teve o sábado como sinal entre Deus e Israel. Assim como assim como o arco-íris foi o sinal da aliança com Noé, a circuncisão foi o sinal da aliança com Abraão. Os propósitos de Deus nessa aliança são claros. Dos judeus viria o rei, o Messias. B, a nação de Israel serviria diante de Jeová como sacerdotes, intercedendo em favor de um mundo ímpio. C, presenciar a glória de Deus através de sacrifícios e oferendas. D, receber, preservar e transmitir as Escrituras. E, Israel como instrumento do juízo sobre as nações ímpias. F, para demonstrar ao mundo que Deus usa de grande misericórdia para com os homens. E G, incapacidade de guardar a lei a não ser pelo poder de Deus. A sexta
e última dispensação presente é a dispensação eclesiástica, ou, como nós conhecemos, dispensação da graça. A dispensação em que vivemos hoje e começou a partir da crucificação de Cristo. A nova aliança está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 20. E vai encerrar com o arrebatamento da igreja. Essa dispensação também é chamada Era da Graça ou Era da Igreja. É um interlúdio entre a semana 69 e 70 de Daniel. Está lá escrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. É uma dispensação mundial, incluindo tanto os judeus quanto os gentios. Deus trata com a igreja de Cristo, mas todos são chamados a participar dessa dispensação. A responsabilidade do homem nessa dispensação é crer em Jesus Cristo. Sim, o homem tem de crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Está lá escrito, capítulo de João, no livro de João, capítulo 3, versículo 18. Nessa dispensação, o Espírito Santo habita nos crentes como Consolador. Está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 16 ao 26. Cristo é o cumprimento da lei, com as seguintes promessas pela pregação do Evangelho. Letra A, remissão dos pecados. Letra B, um novo coração. Letra C, concessão do seu espírito. E letra E, cura divina. E letra E, salvação. A última dispensação, a futura, uma dispensação futura, que ainda não começou, porque também não acabou a dispensação eclesiástica. Essa dispensação, chamada de Reino Milenar, ou sétima dispensação, ela terá uma duração já específica, 1000 anos, quando o próprio Cristo reinará sobre a terra. Cumpre a profecia para a nação judaica, de que Cristo voltará e será o seu rei. Somente os crentes nascidos de novo durante a Idade da Graça e os sobreviventes justos dos 7 anos da tribulação serão autorizados a entrar no milênio. Nenhum ímpio, terá acesso a esse reino. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Essa dispensação, nós teremos 2 tipos de pessoas. Aqueles que foram ressuscitados e arrebatados, que conheceram então a morte, e aqueles que não morreram, aqueles que permaneceram vivos depois da grande tribulação. Durante esse período, desses 1000 anos, Satanás estará preso. E no final dos 1000 anos ele será solto. E uma grande multidão se juntará para invadir Jerusalém. Ou seja, aquelas pessoas que viveram a grande tribulação, uma grande multidão delas vai se juntar a Satanás na tentativa de invadir Jerusalém. E claro, serão derrotados. Essa dispensação termina com o julgamento final. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 14. O velho mundo é destruído pelo fogo. Novos céus
e nova terra serão feitas. Está lá em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Então começará a eternidade.